Olá, meus amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e hoje venho falar aqui um pouco sobre uma situação que, para aqueles criadores que neste momento ainda estão em plena época de criação, com toda a certeza está a acontecer. Refiro-me à primeira muda das aves juvenis nascidas na presente época. É verdade. A época já vai a meio gás e é normal nos nossos aviários depararmos-nos com algumas penas no chão largadas pelas aves novas. Por que é que isto acontece? Quais as causas para esta situação acontecer? É sobre esta temática que eu irei falar um pouco durante o vídeo de hoje. Espero que com vocês as criações estejam a correr de feição. Aqui estamos neste momento, mesmo no início do mês de maio. Eu vou dar mais 2 semanas para iniciarem-se algumas posturas de experimentação. Ou seja, eu basicamente já terminei a época de criação. Levo aqui cerca de 180, 190 aves nascidas e para mim estou a atingir o limite que tenho populacional no meu canaril. Portanto, normalmente dedico as 2 primeiras semanas de maio a fazer algumas experiências, algumas ideias que eu fui tendo com o decorrer da época para tentar fazer algumas experiências e tentar dessa forma tirar aqui alguns passarinhos relativamente a machos que pensei se juntasse com determinada fêmea se poderiam dar um determinado tipo de pássaro, ok? Então, voltando aqui ao tema de hoje. A primeira muda nas aves juvenis. É normal? É uma doença? Esta situação acontece por alguma carência vitamínica? Muitas dúvidas existem para aqueles criadores novos que têm poucos anos ainda disto e que se deparam com esta situação. Uma vez que ouvimos falar que a muda dos pássaros dá-se nos meses mais quentes, ou seja, ali a partir dos finais de junho, julho, agosto e normalmente vai até setembro, e porque é que em aves juvenis, passados ali cerca de 50, 60 dias, começamos a verificar que as mudas estão a fazer, que as aves estão a fazer uma pequena muda da pena? É normal? Sim, é normal, meus amigos. Chama-se essa muda a muda precoce nas aves juvenis. Acontece normalmente por volta dos 50, 60 dias de vida, ou seja, ali por volta dos 2 meses de idade, acontece às aves juvenis. Essas aves, normalmente, nessa altura, mudam apenas as penas do peito e as penas da cabeça. Não mudam as penas das asas e da cauda, pois essas penas só irão mudar no ano seguinte. É verdade. As penas das asas e da cauda nas aves nascidas no ano presente só irão mudar no ano seguinte, no ano que vem. Quando for a altura da muda, é que essas penas irão mudar. Neste ano em que as aves nasceram, as aves vão ter 2 mudas, 2 tipos de mudas. Vão ter essa primeira muda precoce, que normalmente se dá por volta dos 50, 60 dias de vida. Portanto, é a altura em que nós nos deparamos com algumas penas nas voadeiras onde colocamos as aves juvenis. E depois irão ter outra muda quando forem então os meses mais quentes de verão. No entanto, tanto numa muda como noutra, as penas das asas e da cauda não são mudadas no primeiro ano de vida das aves juvenis, ok, meus amigos? Portanto, não existe necessidade de entrar em alarmismos, não existe necessidade de pensarem que estão a proporcionar uma alimentação deficiente às aves juvenis, pois essa situação dessa muda precoce é totalmente normal em todas as aves, ok? Como eu referi anteriormente, por volta dos 50, 60 dias de vida, é normal começarmos a ver no fundo das voadeiras penas essas que vêm do peito e vêm da cabeça. A grande maioria vem dessas 2 zonas do corpo das aves.
Depois, quando se iniciam os meses mais quentes, ou seja, julho, agosto e normalmente até setembro, é que essas aves juvenis irão ter uma muda semi-completa. E semi-completa porquê? Mudam as penas de todo o corpo, excepto das asas e da cauda. As penas das asas e da cauda das aves juvenis só mudam no ano seguinte, quando for a muda completa no ano seguinte. Ok, meus amigos? Portanto, aquilo que tem que proporcionar é uma alimentação rica em nutrientes, em vitaminas, em proteínas e minerais, por forma a que essas aves juvenis não se vaiam abaixo e não acabem por morrer no decorrer tanto da muda precoce, aquela muda que se dá por volta dos 50, 60 dias de vida e que pode durar ali tipo uma semana ou duas, e a muda semi-completa que se dá nos meses mais quentes e que pode demorar 3 a 4 semanas de muda. Ok? E pronto, meus amigos, para todos aqueles que, ao verificarem que as aves juvenis têm uma primeira muda de pena ali por volta dos 50, 60 dias e ficam preocupados pensando que é algum déficit alimentar, proteico, mineral, vitamínico, culpa do Criador, não tem nada a ver, meus amigos. É perfeitamente normal as aves juvenis terem essa primeira muda precoce por volta dos 50 a 60 dias de vida, a qual poderá se prolongar durante 1 a 2 semanas. Ok, meus amigos? É importante, sim, darem vitaminas, darem uma alimentação rica, por forma a que as aves juvenis consigam ultrapassar, sem qualquer tipo de problema físico, essa fase. Ok, meus amigos? Importa ainda referir que tanto as penas das asas como as penas da cauda não mudam no primeiro ano de vida. Ou seja, enquanto as aves são juvenis, essas penas não mudam. Mudam de todo o corpo, menos as penas das asas e as penas da cauda. Este fator é extremamente importante, meus amigos. Principalmente para quem cria canários de porte que têm de ter um determinado tamanho, como é o meu caso, que sou criador de canários Gloucester e onde o standard manda que as aves tenham aproximadamente 11 cm de comprimento. Pois, se as aves juvenis, por algum motivo, perderem as penas da cauda, as penas irão nascer, mas irão ficar maiores, pois essa ave irá ter uma muda de pena de cauda como se fosse uma ave adulta. E essa cauda irá ficar no mínimo 1 centímetro maior do que as penas originais do primeiro ano de vida da ave juvenil. Isso, e tendo em conta o standard do Gloucester, irá penalizar a ave no momento de a mesma se apresentar numa exposição, pois a ave irá ter no mínimo mais 1 centímetro de comprimento do que teria se tivesse ficado com as penas originais da cauda. Ok? É muito importante este fator, meus amigos. Mais uma vez, e é sempre bom relembrar, solicito a todos que divulguem o canal, que continuem a assistir aos vídeos que vão sendo colocados aqui no canal. Para aqueles que ainda não ativaram o sininho, que ativem o sininho por forma a receberem uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo aqui no canal. Ok, meus amigos? Um resto de boas criações ou mudas e um forte abraço.